Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero ao Dev. Nessa aula a gente vai aprender mais um comando da estrutura de decisão, que ele é muito importante também na hora de fazer uma validação de um determinado campo. E para isso a gente vai utilizar um exemplo, pensando num sistema de usuários que tenha cadastros de produtos. Vamos pensar um sistema de uma lojinha na qual eu tenho vários usuários e cada usuário ele tem uma função, ou seja, cada perfil de usuário que a gente chama, ele tem uma função dentro do sistema. Então ele pode fazer determinadas ações de acordo com o perfil dele. Então a proposta dessa aula é a gente desenvolver esse sistema para dizer o que cada um pode fazer de acordo com o nível de perfil dele. Então o que a gente escalou aqui? Se o perfil do usuário ele for de 1 a 10, ou seja, se o valor que a gente digitar for de 1 a 10, quer dizer que ele é um super usuário, ou seja, ele pode fazer cadastro, ele pode fazer cadastro tanto de produtos, de categorias, de usuários. Então ele é o gestor do sistema, então ele faz o cadastro de tudo e ele manda em todas as funcionalidades. Então ele é aquele usuário que pode fazer todas as ações dentro dos sistemas. Aqui a gente tem do 11 ao 30. Do 11 ao 30 é um usuário, ou seja, vamos pensar que a gente logando no Facebook ou no Gmail, nós somos simplesmente usuário. A gente tem algumas funções que a gente pode fazer e somente essa função. A gente não pode cadastrar dados de outras pessoas com o nosso usuário. Então a gente simplesmente é um usuário do sistema que vai fazer as funções básicas do sistema. Nada além disso. E a gente tem uma outra faixa aqui, que é de 15 a 20, que ele é o CRUD User. O que é isso? Para vocês que não entendem, quando a gente fala de CRUD, a gente entende que são telas de cadastro, né, gestão de cadastros, que CRUD nada mais é do que a criação, leitura, atualização e delete. Então é aquele usuário que simplesmente vai fazer a gestão dos dados e cadastrar, atualizar, deletar um produto do nosso banco de dados. Então essa é a função dele. Ele, além de ser um usuário, ele tem essa função a mais, que é a função de cadastro. E também o super user, ele, além de ser um usuário, ele faz tudo que o cruiser user faz também, além de outras funções que estão acima dele. Então esse é o nosso projeto. A gente vai, de acordo com essa faixa de valores, a gente vai determinar se o usuário ele é um super user, um user ou um CRUD user. Então o que a gente precisa fazer? Criar uma variável inteira. Vamos determinar como se fosse um perfil. E a gente vai pedir para ele digitar o número do perfil dele. Digite o número do seu perfil. /m para pular linha. Scanf, como é uma variável do tipo inteiro, %d, vírgula, e comercial e perfil. Legal. Então, o que a gente precisa analisar aqui? A gente já fez a leitura dos valores que a gente precisa analisar. Então, a primeira análise que a gente precisa fazer é de 1 a 10, ou seja, a gente tem que verificar se perfil, de fato, ela bate com esse range aqui. Então, se perfil for maior do que 0 e perfil for menor do que 11, quer dizer que ele é um super usuário. Então, super user. Ok, beleza. Então a gente já tem a nossa primeira validação. Agora qual é o próximo passo? É do 15 ao 20. Primeiro a gente vai do 15 ao 20. Para entender um pouquinho do motivo da estrutura que a gente vai trabalhar agora. Se perfil for maior do que 10 e perfil for menor do que 21, então ele vai do 15 ao 20, ele é um CRUD user.
E se o perfil dele for maior do que 10 e perfil for menor do que 31, ele simplesmente é um user. Então, são as condições que a gente avaliou aqui dos perfis. Então, o que a gente fez? Perfil for maior que 0 e menor que 11, ele é simplesmente um super user. Se o perfil for maior do que 10 e menor do que 21, ele é um CRUD user. E se ele for maior do que 10 e menor que 31, ele é um user. Aí vocês vão me perguntar, por que eu coloquei esse item abaixo se a ordem aqui ela está acima dele? Esse é o motivo desse vídeo. A gente vai chegar num cenário que a gente vai perceber que até o momento, tudo o que a gente viu até agora da estrutura das decisões, pode chegar um momento que a gente vai ter um grande erro na execução do nosso código. E é por isso que a gente gerou esse problema. Eu vou apagar aqui, vou colocar num bloco de notas para a gente não perder esse texto. Então, joguei esse texto no bloco de notas. Agora o nosso código está pronto. Então, a gente fez a declaração da variável, pediu para o usuário digitar e fez as condições aqui embaixo. A gente pode até colocar um else aqui, porque pode ser que ele digite um valor maior, ou também pode ser maior que 30, né? Ou ele pode digitar 0. Então, perfil inválido. Barra N. Beleza. Então, todas as condições já estão sendo bem vistas. Então, o que a gente vai fazer? Digite o número do seu perfil. Se ele digitar 1, o que ele vai dizer? Que ele é um super user. Legal? E aqui a gente já vai ver o primeiro problema. Vocês percebem que ele mostrou pra gente, ó, super user e perfil inválido. Porque aí a gente já começa a ver um bug nessa estrutura aqui do if. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha dessa forma de if, o nosso else, ele não está ligado ao nosso primeiro e nem ao segundo. Ele vai estar ligado ao último if que a gente criou. Então, o que ele está dizendo? Se essa condição for falsa, eu apresento isso. Foi o que aconteceu. Ele entrou na primeira condição, apresentou super user, só que ele continuou fazendo as validações dos outros ifs. E quando chegou no último if, o retorno foi falso, então ele executou o else. E isso não faz sentido. Eu não posso ser um super user e ao mesmo tempo não ter um perfil válido. E é nesse momento que a gente vai fazer a utilização de um outro comando de estrutura de decisão para solucionar esse determinado caso. E como que a gente seleciona? Existe um comando chamado else if. Então a gente vai colocar esse else if aqui nesses dois ifs. Lembrando, o else if a gente sempre coloca a partir do segundo. A gente nunca coloca no primeiro if, como está aqui. Então a gente mantém o primeiro como um if e a partir do segundo a gente coloca o if, porque é a lógica, né? Porque se o primeiro não deu, o que eu vou esperar? Eu vou esperar um else. Então, a partir desse else, eu coloco um if. É como se a gente estivesse trabalhando naquela condição encadeada. Então, ele sempre vai ter um else e dentro do else eu posso ter ifs. Mas dessa forma, a gente deixa o nosso código limpo e ele vai continuar fazendo as ações devidas. Então, se eu executar agora, o que ele vai apresentar? Deixa eu colocar o valor 1. Agora ele só apresentou super user. Então, qual é a intenção desse else if? Ele entra na primeira condição for falsa. Beleza. Ele partiu para a segunda. Legal? Então, quando ele parte para a segunda, se caso ele entre na segunda opção, ele ignora todas as condições abaixo. Um exemplo disso é se a gente vier aqui e colocar o valor de 16. Então, o 16, ele é um perfil CRUD user. Se a gente for analisar aqui, ó,
de 15 a 20. Porém, ele também poderia ser um usuário, porque o 16 também pertence a esse grupo de 11 a 30. Então, dessa maneira, o que ele está fazendo aqui? Vamos pensar que eu digitei 16. Ele ia avaliar, perfil é maior que 0 e menor que 11? Não. Então ele não entra nesse if. Aí ele vai entrar aqui. Perfil é maior que 10 e menor que 21? 16 é maior que 10 e menor que 21. Então ele já entra aqui e ele não vai fazer essa outra validação. Então ele ignora todas as condições abaixo dessa. E por isso a gente não vai ter o retorno do else, porque ele não vai chegar até esse. Então, dessa forma, a gente tem uma estrutura melhor avaliada, né? Então essa função do comando else if, a gente consegue barrar, ou seja, a partir do momento que a condição é aceita, eu ignoro todas as condições que vêm abaixo desse, diferente do if. Se eu tivesse um if em todos eles, o que ia acontecer? Por mais que minha condição tenha sido atendida, eu vou ter que olhar para as outras condições. E se as outras condições também forem atendidas, como esse caso dos 16, ó, a gente vai ter um exemplo aqui, ó. Olha que interessante, ele trouxe CRUD user e user. Por quê? Tanto essa quanto essa foram atendidas. Então o valor 16 ele entra nas duas condições. Então com o else if, eu digo para o meu código que se essa condição for atendida, eu ignoro tudo que tiver abaixo. Então essa é a função do else if. A gente sempre vai ignorar, quando minha condição for atendida, as outras condições que vêm logo em seguida, para que não atrapalhe o fluxo da minha aplicação e venha a correr também um else que vai atrapalhar nossa vida, pensando em um sistema, como caiu naquele caso. Eu sou um super user, eu pertenço ao sistema. E aqui ele me jogou o primeiro cenário e também jogou o último cenário dizendo que eu não pertenço. Então a estrutura else if ela serve para isso, para a gente ignorar quando uma condição for válida. Então a gente vai fazer muito uso desse comando durante as aulas. Espero que vocês tenham entendido esse comando else if. Qualquer dúvida que tiverem, deixe nos comentários e até a próxima aula.